Entrando especificamente na parte de dividendos, é uma coisa que é bem curiosa, e aí depois eu vou falar de outras estratégias que a gente usa a renda variável, né, tipos de papéis. A gente tem uma coisa assim, que se a gente olhar, por exemplo, só o resultado, isso é uma coisa que a gente tenta falar o tempo todo para os clientes, só o resultado do gráfico, né, que a gente tem, muitas vezes, a gente já pegou muitos casos em que uma ação estava desvalorizando, mas que quando a gente faz uma compensação de pagamento de dividendos, ela está retornando muito mais do que algumas ações que estão subindo. Então, é importante para toda vez que a gente estiver, enfim, olhando ou compõe o nosso portfólio com alguma ação específica do lado que seja pagadora de dividendos, é sempre legal olhar as duas pontas, a valorização em si, mas também o pagamento de dividendos, e olhar isso muitas vezes como uma coisa só. Porque isso sim, de novo, a gente já pegou casos de empresas que estavam valorizando, empresas que estavam desvalorizando, e aí na hora que a gente bota na ponta do lápis e compara os dividendos, a empresa que estava desvalorizando estava retornando dinheiro naquele momento muito mais do que a empresa que estava valorizando. Então é bom fazer esse tipo de comparação quando a gente está pensando numa estratégia de pagamento de dividendos. A gente usa muito, né, dentro do universo de ações, a gente tem vários componentes que a gente pode tem tipos de ações distintas, vai? Se a gente pode colocar assim, tem gente que usa analogia de time de futebol, eu tenho ações que são, né, que estão na defesa, outras que são centroavantes, outras que estão no ataque. Então, assim, a gente tem cada uma compondo, cada tipo, né, cada setor, às vezes a gente pode olhar desse lado, que tem e cumpre uma função. Então, exemplo aqui, a gente vai para o universo, por exemplo, do que a gente fala de ações em saneamento, né, em utilities, que a gente fala, né, o setor, saneamento e energia aqui. Essas ações, por exemplo, são conhecidas muitas vezes como bond-like stocks. Bond-like stocks, bond é o termo para renda fixa, né, então são ações que teriam uma maior previsibilidade quando a gente pensa, né, nos fluxos de caixa da empresa, em como é a estrutura financeira dessa empresa, ela é muito mais previsível, ela tem menos surpresa. Então, às vezes, elas cumprem dentro do nosso portfólio uma função muito mais parecida com o que é a renda fixa. A gente tem, como o Charles comentou agora, eventualmente as ações que são pagadoras de dividendos. Então, são importantes muitas vezes para quem tem eventualmente algum fluxo, né, alguma saída de caixa constante que quer se estruturar numa estratégia de aproveitar dos dividendos para usar com algumas questões dentro do fluxo financeiro, são bem interessantes para compor dentro da sua estrutura da estratégia do portfólio como um todo, quando a gente está pensando em ações. E tem ações que, por exemplo, a gente vai para um extremo que são super arriscadas, ou ações com menor liquidez, né? Então, é diferente eu pegar o que a gente chama de uma blue chip, que é uma ação, né, que são as grandes ações que a gente está falando, de Petro, de Vale, dos bancos, e eu pegar uma small cap, uma ação pequenininha, com pouca liquidez no mercado. Elas vão ter muito mais volatilidade, mas eventualmente no portfólio, elas podem representar, como elas têm um risco maior, voltamos ao conceito de risco e retorno, elas podem trazer um ganho, um potencial ganho para a carteira muito bom. Então, a gente, quando vai construir isso, tem todo um racional por trás para colocar várias dessas pecinhas quando a gente está compondo o portfólio de ações, assim como voltando às outras classes de ativos, para que a gente configure um portfólio que funcione bem e navegue bem dentro das estratégias que a gente desenha para o cliente. Então, de novo, a gente tem que ir conhecendo aos poucos, acho que dar um passinho para uma blue chip, dar um passinho para uma ação pagadora de dividendo para começar, ou essas ações que têm um comportamento mais previsível, que tem mais um comportamento de renda fixa, só que assim, não vale entrar numa dessas e esperar que vai ter um retorno às vezes chega aqui 6% ao mês, né? Não vai entrar numa dessas esperando que vai acontecer um milagre na carteira, não dá. Então, entendendo aos pouquinhos, e aí depois a gente vai adicionando essas questões de risco, nessas ações que têm um maior upside, maior oportunidade para gerar um valor né, maior para o patrimônio ali que está investido. Então, acho que dando um contexto geral é isso, Charles. Legal.